nós vamos falar sobre a genealogia da esperança. E aí você deve se perguntar aí, mas dá para aprender alguma coisa com genealogia? Eu digo dá. Vamos ler a palavra do Senhor e pedir direção ao Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, e hoje nós falaremos do versículo 1 até o versículo 17. Diz a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Salmão de Raabe gerou a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Pai, nós estamos diante de Ti e pedimos ao Senhor que nos dê a direção do Teu Espírito Santo, porque estamos diante da Tua palavra revelada, viva, e pedimos ao Senhor que nos ilumine, a fim de que a palavra seja pregada, e tão somente seja pregado aquilo que o Senhor quer que seja falado, e que os nossos corações e mentes estejam, neste momento, completamente concentrados, focados naquilo que o Senhor tem para nos dizer. Deus, quando nós adentramos a Tua casa, há um desejo inato do nosso coração, há uma sede latente da alma que está clamando por ouvir a Tua voz. E assim nós pedimos, por amor do Teu nome. Abençoa-nos, pois, nessa noite, enche-nos de graça, fala ao coração, exortando, edificando, ajudando, corrigindo, abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus, que nós a Ti oramos. Amém. Amém. Irmãos, uma genealogia, e como eu disse aqui no início, às vezes a gente fica se perguntando o que é que se pode aprender de uma genealogia. E para que a gente entenda, é preciso que a gente se lembre de algumas coisas importantes. Uma delas, Mateus está escrevendo para um público majoritariamente judaico. Isso quer dizer
que esse público específico a quem Mateus escreve o seu evangelho era conhecedor das leis, era conhecedor das promessas de Deus. E isso está explícito no evangelho de Mateus. Mateus cita uma diversidade de vezes, ele tanto é explícito como implícito na sua menção ou nas menções que ele faz, e ele coloca Jesus Cristo como cumprimento da promessa que foi feita aos antigos. Essa é a visão de Mateus. O capítulo 1, a primeira frase do versículo 1, diz que este é um livro da genealogia, Biblos Geneseus, que dá para nós essa ideia de o início. Ele está nos contando, alguns outros textos, algumas traduções, provavelmente a NVI, diz que é o relato das primeiras coisas. E então aqui neste momento, Mateus dá uma conotação toda especial. Ele vai citar o início das coisas, e agora com Jesus, ele está dizendo, Jesus é o ápice da história. Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que a gente esperava. Por isso, Jesus é apresentado como o Messias, o Cristós, o ungido, o Messias de Deus, o filho de Davi. A outra coisa importante da gente saber acerca da genealogia, porque é muito comum quando a gente vai para a Bíblia, nós olhamos com os nossos olhos modernos ou pós-modernos. Nós olhamos buscando na Bíblia a exatidão da nossa cultura ou da nossa herança positivista. E a intenção das genealogias na Bíblia não é traçar um detalhe histórico da sucessão genealógica das nossas vidas. Esse não é o propósito de Mateus e não é o propósito de nenhuma árvore genealógica da Bíblia. A depender do objetivo do autor, a genealogia se prestará a um ou a outro propósito, e esse propósito é quem vai determinar os detalhes dessa genealogia. E quando a gente olha para a genealogia de Mateus, os comentários bíblicos, a gente encontra as mais diversas interpretações. Algumas podem ser consideradas, outras um tanto quanto fantasiosas. Eu me lembro que teve uma época que se lançou um livro, acho que 6 anos atrás ou mais, se lançou um livro fazendo muitas contas da Bíblia, né? Eu nem me lembro como é que era o nome do livro, mas havia muitas continhas, né? A gente quer provar muitas datas, as pessoas vão para a Bíblia quase que com a perspectiva numerológica, né? Eu já ia falar uma heresia aqui, misericórdia, né? Eu ia falar que a numerologia na Bíblia, né? Já pensou? Meu nome vai para o Supremo Concílio daqui direto. Os números na Bíblia, a cultura judaica, obviamente, ela é rica de simbologia. Quando você olha para Apocalipse, você enxerga isso. Por exemplo, o número 7, o número da perfeição. Mas isso não quer dizer, gente, nós cometemos um erro tremendo. Esses números, por exemplo, se o 7 é o número da perfeição, qual é o número que antecede o 7? É o 6. Você é bom de matemática. A palavra do Senhor diz que Isaías fala de Deus como aquele que é santo, 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 não é? E, portanto, o número da besta é associado com o 666. Tem gente que, se tiver um 666 na sua vida, está enrolado. E, para minha surpresa, sabe o que eu percebi? Que um cartão de crédito que a Dani pediu, como é que é o adicional, né? Quando eu olho, tem um 666. Eu falei, só podia ser cartão de crédito mesmo. Há uma mensagem subliminar nesse negócio. Pede outro. A gente fica assustado. Mas
a gente tem que tomar muito cuidado com as interpretações que a gente faz. Mateus, por exemplo, divide a sua genealogia em 3 quadros de 14 gerações. Ou seja, são 3 duplas de 7. 7 pode representar aqui os tempos, porque Mateus coloca 3 pilares aqui importantes. Jesus, e vincula Jesus a Abraão e a Davi. Há 3 momentos importantes. A Abraão, o pai do povo de Israel. Davi, o rei por excelência do exílio, ou seja, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, do exílio a Jesus. Mas de tudo que se pode depreender aqui, o melhor que a gente pode entender é que Mateus apresenta Jesus como o ápice da história redentiva. De Abraão a Davi, de Davi ao exílio, a Jesus Cristo de Nazaré, que é apresentado como filho de Davi, como filho de Abraão, como aquele em quem seriam benditas todas as nações da terra, aquele que é o tronco de Jessé, o rebento de Jessé, cujas raízes sairiam um renovo, Jesus Cristo de Nazaré. Este é o foco que Mateus coloca aqui para nós. Então essa perícope faz parte desses trechos da Bíblia que a gente costuma fazer uma leitura muito periférica. E aqui, a partir dessa genealogia e da nossa série em que nós falamos do advento de Jesus, dos momentos que relatam o nascimento e a vinda do Messias, eu gostaria de extrair algumas lições e partilhar com vocês aqui, irmãos. A primeira delas, que eu depreendo a partir desse texto, é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é uma lição óbvia e que a gente percebe em toda a mensagem da Bíblia. Mas quando você olha para essa genealogia, irmãos, presta atenção numa coisa. Há um fato interessante, acho que eu via isso muito, eu me lembro de às vezes ir em casa de tia, daquela tia mais velha ou de algum outro parente, e a pessoa traz aquele álbum de fotografia. Para minha surpresa, sabe uma coisa que eu percebi? Eu percebia que às vezes, eu acho até que minha mãe tem algumas fotos assim. Sabe quando você pega aquela fotinha que tem uma cabeça recortada? Já viu uma dessas? Na casa da sua tia, de sua mãe, da sua sogra. E eu espero que se for na casa da sua sogra não seja a sua cabeça recortada. Mas eu já vi isso. E aí, o que se pressupõe dessa decapitação? O que se pressupõe é que alguém na sua história que você não quer muito lembrar dele. O que se pressupõe é que alguém passou pela sua vida de quem você muito não se orgulha. A palavra do Senhor não esconde aqueles de quem o Senhor não teria muito motivo para se orgulhar. A genealogia de Jesus é muito interessante. Ela traz figuras, por exemplo, e a Bíblia diz assim, dos reis citados dessa árvore genealógica, nós temos nomes como Jorão ou Georão, que é filho de Josafá, o qual a Bíblia diz o seguinte em 2º livro de Reis 8:22, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. E tendo assumido o reino de seu pai, matou todos os seus irmãos ao fio da espada, e também alguns dos príncipes de Israel. Fez altos nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém, a idolatria, e fez desgarrar a Judá. O Senhor o coloca na genealogia do Filho de Deus. Há figuras como Acás, em que a Bíblia também relata, no 2º livro de Reis ou Crônicas, nos nossos livros históricos, diz o seguinte sobre Acás, a palavra do Senhor: não fez o que era reto perante o Senhor, fez imagens fundidas aos Balaíns, também queimou incenso no vale
do filho de Inom e queimou, diz a Bíblia, irmãos, os seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios. Uma abominação severamente, veementemente condenada na palavra do Senhor. O que era rito dos pagãos, Acás cometeu. E Deus coloca esse homem na genealogia do seu filho. Há um outro, chamado Manassés, diz a palavra, que fez o que era mal perante o Senhor, edificou altares na casa do Senhor e também queimou ao seu filho como sacrifício. E a Bíblia diz mais, que ele adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médios e feiticeiros. E por fim Amon, filho de Manassés, que andou em todo o caminho que andara o seu pai, serviu aos ídolos que ele servira e os adorou. Irmão, sabe qual é uma grande lição que a gente tem para entender aqui? É que nenhum de nós e nenhum desses homens aqui foram inseridos na genealogia do Filho de Deus porque foram merecedores de ali estarem. E é preciso que eu e você nos lembremos disso. Nenhum de nós fomos enxertados nessa árvore, nessa videira, porque eu e você fizemos algo que fosse digno de merecimento, para que através desse merecimento a gente ganhasse aí a aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, que todos os homens pecaram, estão destituídos e carecem da glória de Deus. Irmãos, é preciso que a gente se lembre disso com uma certa frequência, porque nós temos a facilidade de entendermos que nós somos bons o suficiente para merecermos algo que vem de Deus. Hoje a nossa querida irmã Neuza estava contando o exemplo aqui de uma vizinha dela e a pessoa já no fim da vida, e é muito comum as pessoas dizerem: por que eu não mereço ir para o céu? Eu sou bom. Sim, quer dizer, eu não mato, não roubo, né? Parece aquele discurso de pedinte dentro do ônibus, melhor pedir do que roubar. Qual é o mal que há em mim? Não tão grande assim. Sabe por quê? Quando nós começamos a buscar méritos em nós mesmos, e quando o fator de comparação somos nós, a gente tem motivo para se achar ou achar alguma virtude merecedora dessa graça. Mas, meu irmão, quando a gente olha para um Deus cuja Bíblia diz que é santo, 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 a única reação cabível para as nossas almas é como a reação de Isaías: ai de mim, perdido estou, porque sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. A santidade de Deus faz com que nós reconheçamos a pecaminosidade e a podridão das nossas almas. E é por isso que o Senhor Deus mandou o seu Filho Jesus, porque em toda a história da humanidade, quando o homem teve uma chance, ele a desperdiçou, e dali do Éden em diante, todos pecaram, e a morte adentrou esse mundo, e ela vem como nosso algoz. E o Senhor havia estabelecido que naquele dia, no ápice da história, o Filho de Deus encarnado viria a esse mundo, pagar o preço que você não poderia pagar, derramar um sangue que você não poderia derramar, porque Ele foi Deus, veio a esse mundo, cumpriu todas as exigências da lei e morreu na cruz do Calvário, derramando sobre nós o seu sangue que é justo, e imputou a sua justiça em nós. E quando Deus olha para nós, Ele olha através do sangue de Cristo, que nos declara: Ele é justo nos méritos do meu Filho. Jesus veio para mim e Jesus veio para você, pecador. Isso
E é isso que nós somos. Mas há uma segunda lição, e uma lição bem importante também para nós, é que Cristo veio a esse mundo para fazer de nós um só povo. Irmãos, sabe um outro dado curioso desta genealogia? É a presença de mulheres na genealogia. Não era comum. As mulheres normalmente não eram citadas nas genealogias. E aí, tem mais, há um outro fator. Não eram mulheres quaisquer. Eram mulheres de reputação não muito boas. Ou seja, o currículo vitae dessas mulheres não era muito diferente daqueles homens que foram mencionados aqui. Nem mesmo aqueles a quem a gente pode imaginar, falou assim, mas Davi foi um cara bom. Muito bom. Adulterou, matou, mentiu, muito bom. E Abraão, muito bom. Mentiu para salvar a pele dele e botou o problema sobre a vida da mulher. Gente boa. E você, igualzinho a mim. Olha, interessante que a Bíblia diz dessa genealogia, porque quando nós pensamos nas mulheres da Bíblia, e é interessante a gente refletir sobre isso, né? Quando nós vamos aqui pregar na igreja, e se a gente tem que citar alguns exemplos, a gente cita o exemplo dos nossos heróis da fé. E se você fosse pensar em algumas mulheres da Bíblia, eu não sei, talvez você pensaria em Sara, talvez você pensaria em Maria, talvez você pensaria em Abigail, talvez você pensaria em uma dessas mulheres. Mas olha o que a Bíblia traz. A Bíblia traz, e ela coloca aqui 4 mulheres, para começar, todas elas estrangeiras. Tá? Uma moabita, 2 cananitas e uma casada com um hitita. Olha o que a Bíblia diz, por exemplo, Tamar. Irmãos, vocês lembram quem foi Tamar? Tamar é uma figura curiosíssima na Bíblia, e eu amo a palavra do Senhor por isso. A palavra do Senhor, irmãos, não esconde. Uma vez nós tínhamos um professor de hebraico lá no Canadá, e ele disse algo muito interessante. Ele disse que um aluno chegou para ele e disse assim, pastor, professor, eu não gosto muito do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito monótono. Ele disse, não, você nunca leu o Antigo Testamento. Monótono? A gente tem morte, tem guerra, tem traição. Como é que é monótono? Não é? A palavra não esconde. Tamar. Quem foi Tamar? Irmãos, Tamar era nora de Judá. E essa nora de Judá, um dos 12 filhos aí de José, e essa nora de Judá, e é interessante que ela foi casada com um dos filhos. E esse relato você vai encontrar em Gênesis 38, dever de casa, você lê em casa. Esse relato encontra lá em Gênesis 38. Tamar era casada com um homem muito ímpio, diz a Bíblia que o Senhor o matou pela sua impiedade. Mas no Antigo Testamento, como a mulher não tinha parte na herança, havia uma lei protetiva para essas mulheres que se chamava a lei do levirato. Quando se morria um homem e essa mulher não tinha descendência, se chamava o irmão ou o parente mais próximo para que suscitasse a essa mulher a sua descendência. E aí o que acontece? Judá diz ao seu outro filho, diz, vai lá e suscita descendência a Tamar. E o homem foi, se juntou, se casou com Tamar, mas quando eles tinham relações, ele evitava. Diz a palavra que ele despejava o seu sêmen no chão. E Deus ficou muito irado com isso, porque ele privou aquela mulher do seu direito. Deus matou o cara também. Vai brincar, vai, gente. O cara morreu, sobrou um filho, mas o filho era novinho. E aí Judá diz para Tamar, Tamar, você espera quando o menino ficar mais moço, eu te entrego ele como marido e ele vai suscitar a sua descendência. O segundo a ter morrido, diz a Bíblia que ele evitou de gerar descendência para a mulher porque ele não queria dissipar os bens dele. Com menos herdeiro, sobrava mais para ele. Deus levou o cara. Agora sobrou o outro filho.
Tamar foi para a casa do seu pai e estava ali aguardando. Mas soube ela que o menino já era rapaz, estava pronto para casar. Judá não deu o seu filho para se casar com Tamar. Tamar vai se usar de um meio um tanto quanto ardiloso. Quando Judá vinha passando por uma região, diz a Bíblia que ela se vestiu como uma prostituta cultual. Era muito comum em que alguns cultos oferecidos a deuses pagãos havia relação sexual e algumas prostitutas cultuais utilizavam ou serviam para os homens como uma oferta a esses deuses pagãos. E então Judá vem, Tamar diz a esse homem: se você vier me tomar, eu estou aqui pronta para você. Judá vai lá e, diz a Bíblia, coabita com Tamar. E aí, Judá vai querer fazer o pagamento, mas ele leva aquela velha tática, não levou a carteira, ia querer pagar fiado. Tamar diz o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, você me deixa aí o teu bordão, o teu sinete e o teu cordão, ou seja, o teu cajado, o teu sinete e o teu bordão, uma corda, e você vai embora, quando você vier me pagar eu te devolvo isso aqui. E ele, tudo bem. E aí ele mandou um amigo lá fazer o pagamento, pegar o sinete e o cajado dele de volta. Quando chegou, cadê Tamar? Sumiu. Olha, eu estou procurando uma prostituta cultual aqui. Não, não tem essa mulher. Quando deu 3 meses depois, Tamar já estava de barriguinha. Aí Judá ficou nervosíssimo. Falou: como é que ela está grávida? Manda matar. E ela diz assim, aí, olha, gente, cuidado com a mulher, que é uma mulher brava, é um negócio perigoso. Tamar ficou igualzinha a vilã da novela das 8. Ela pegou, levou o bordão, levou a corda e levou o sinete, e ele diz: você vai morrer, mulher. E ele diz: não, o pai desta criança é o dono destas coisas aqui. Tcharam! Não parece aquele capítulo assim? O homem ficou com a cara no chão, passou vergonha. E aí, gente, sabe o que diz Judá? Sabe o que diz Judá? Judá diz assim: você foi mais justa do que eu, porque eu te neguei uma descendência a qual você teria direito. E essa mulher, quem o Senhor, na sua soberania, permite que adentre a genealogia do seu santo filho. Sabe qual foi a outra mulher? Raabe, mulher pagã, prostituta de Jericó, e ela favoreceu a ocupação da cidade pelas tribos de Israel, passando a fazer parte daquele povo. Lá em Josué capítulo 2, versículos 1 a 21. Ruth foi mulher honrada, porém era uma estrangeira, era moabita. Batseba, Mateus sequer cita o nome de Batseba, e o evangelho de Mateus cita apenas a mulher que fora casada, que fora mulher de Urias. Irmãos, o que eu quero ressaltar aqui para mim e para você é que a presença dessas mulheres na árvore genealógica do Messias prometido, bem como a história de vida daqueles homens que eu aqui já mencionei, nos mostra como Cristo veio para derrubar as barreiras culturais, ou as barreiras do preconceito, ou as barreiras da perversidade do nosso pecado que nos separam um do outro. Nós todos que somos pecadores, fomos chamados por Deus para sermos um só povo. Ou seja, quando você olha para o Evangelho, e essa é uma grande luta e um questionamento que eu sempre faço aqui na igreja. Irmãos, quando nós adentramos e quando o Evangelho transforma a nossa vida, a gente tem que entender que não há maior ou menor, embora Deus estabeleça funções, tanto no seio familiar, tanto quanto no corpo de Cristo, a diversidade de funções, mas a importância de todos são iguais.
É impossível e é inadmissível e é triste quando a gente encontra no seio da igreja as desavenças, as brigas, as contendas, os pisoteios de um para com o outro, ou nas palavras de Paulo aos Gálatas, vocês se mordem uns aos outros. Porque Jesus veio para nos fazer um só povo. A Bíblia está repleta de exemplos e um deles que me vem à mente é quando Paulo escreve a Filemon, que teve um escravo fugitivo, e agora Paulo escreve dizendo: eu encontrei com esse irmão, e ele agora pertence à família de Deus, eu o envio de volta, mas agora não o receba mais como servo, receba-o como irmão em Cristo. E o próprio Paulo dizia que o Evangelho, e no Evangelho, não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, no sentido de que todos nós temos igual valor na presença do Senhor. O próprio Jesus Cristo ontem a ceir mencionou o texto da mulher samaritana. Aquela mulher era samaritana, cujos judeus não se relacionavam, porque a região de Samaria, a região mais ao norte de Israel, era uma região extremamente miscigenada e contaminada, e porque era miscigenada, cultualmente contaminada, que seguiam outros deuses, portanto havia muita desavença entre judeus e samaritanos, e de repente Jesus está passando, encontra ali uma mulher, meio-dia, sol causticante, diante do poço, pedindo água. Jesus quebra a barreira entre o judeu e samaritano para começar, estabelece uma conversa com aquela mulher, quebra uma outra barreira, é um homem conversando com uma mulher e oferece a sua graça maravilhosa para aquela mulher. Mulher, se você soubesse quem eu sou, é você que me pediria água, e a água que eu tenho para dar, ela flui rios de água viva dentro de nós. Esse mesmo Jesus, que por uma ocasião em que fariseus, os mestres da lei, trouxeram, diz a Bíblia, uma mulher adúltera. Aí a primeira pergunta que eu faço, ninguém adultera sozinho, né? Trouxeram a mulher diante de Jesus, dizendo: Senhor, a lei de Moisés manda matar. Eles viviam pressionando Jesus dessa forma. A lei manda matar, o Senhor manda o quê? Jesus, de forma tão sábia e tão maravilhosa, Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que Jesus acaba de fazer? Jesus nos iguala. Todos nós somos pecadores. Ela é digna de misericórdia. E você também é digno de misericórdia. O Evangelho faz isso. O Evangelho transforma-nos. O Evangelho nos coloca em um patamar de igualdade, nos faz irmãos em Cristo, nos faz um só povo por um só batismo. E esse é um desafio para nós, para que a gente entenda. Mas eu queria concluir com uma última lição dessa genealogia, é que Cristo veio ao mundo para manifestar a misericórdia de Deus e nos dar esperança. Irmãos, aqui eu corro o risco de ser um pouco redundante quando eu falar da misericórdia de Deus, mas o fato é que quando nós entendemos que todos nós somos pecadores, a gente entende o quanto nós necessitamos da misericórdia de Deus. É interessante que Mateus, irmãos, vai nos mostrar que esse é o ápice da história da humanidade. No versículo 16, ele dá aqui a designação de quem era esse Jesus. Esse Jesus era o Cristo. Presta atenção numa coisa, irmãos. Jesus era um nome muito comum. Acho que Jesus antigamente era tão comum como, por exemplo, hoje. Hoje nem tanto, né? Mas um Brasil de 50 anos atrás, um Brasil predominantemente católico, José, Maria e João, acho que não tinha nome mais escolhido do que esses nomes. E na época de Jesus, Jesus era um nome muito, muito comum no primeiro século da nossa história. E é interessante que o nome, porque Jesus ou Yessu
que é o nome grego, ou Joshua, ou Yeshua, é seu correspondente hebraico, significa um Salvador. Mas a minha pergunta é, o que diferenciava esse Jesus dos muitos outros que tinham por aí? O Novo Testamento menciona outro Jesus, além do nosso Senhor, tais como Bar Jesus, era um falso profeta, que é mencionado lá em Atos 13:6. Jesus Justus, citado entre os companheiros de Paulo, já no final da epístola aos Colossenses, na sua saudação. O livro de um historiador judeu chamado Joséfo, está repleto do nome de Jesus. Alguns referindo-se muito provavelmente ao nosso Senhor, e outros a Jesus como nome comum da Palestina daquela época. Livros de história apontam que no primeiro século havia 4 dos 12 sumos sacerdotes durante o primeiro século tinham por nome Jesus. E aí Mateus então vai nos dizer e vai nos colocar a diferença. Ele diz que o nosso Jesus é o Christos. E é interessante porque na nossa tradução em português a gente perde um pouco da riqueza do que a Bíblia está dizendo, porque quando hoje nós lemos o nome Cristo, a gente associa como um sobrenome de Jesus. Mas Cristo, ou Christos, é o nome que quer dizer Messias, ungido de Deus. Jesus é o Cristo. Não é qualquer Messias, não é qualquer Jesus. É aquele que veio como obra do Espírito Santo, que nasceu na família de José e de Maria, que cresceu em Nazaré. É desse Jesus que nós estamos falando. Ele é Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o projeto de Deus para a salvação da humanidade, para manifestar a misericórdia de Deus na minha vida e na sua vida, e para trazer a esperança para todos os povos. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Mateus, então, ressalta isso. E a gente precisa se lembrar da importância disso. Irmãos, porque a nossa vida sem o nosso Jesus é uma vida sem esperança. Deixa eu dizer uma coisa que dói no meu coração, uma das experiências mais difíceis do ministério pastoral. Essa semana eu visitei novamente a casa do luto. Um irmão, cunhado do Ademar, irmão da Sandra, pessoas queridas aqui da nossa igreja, faleceu essa semana. Não era um homem crente, um cristão, um servo de Deus. Irmão, você tem ideia do como é difícil para mim falar num momento como esse? Meu Deus, porque a morte é a inimiga mais fria, mais dura e mais dolorosa da humanidade. E quando eu olho para aquelas pessoas que ali estão, e algumas aqui em algum momento ou outro se abraçam ao caixão em desespero, pedindo perdão, o que eu enxergo naquela pessoa é que toda a frieza da cessação da vida humana cai como uma bigorna na cabeça daquele sujeito, e a reação não poderia ser outra senão o desespero. Acabou! É isso! É isso! Preste atenção que a vida sem Deus é uma vida que não faz sentido nenhum. Há poucos dias atrás, eu estava ouvindo ali, os irmãos da Igreja Presbiteriana da Aliança trouxeram o Dr. Biles, esqueci o primeiro nome dele, é um astrônomo, e ele é um cientista, um físico, e ele citou um negócio interessante. Bertrand Russell, eu não sabia dessa história, conhecia que o Bertrand Russell havia escrito um livro, e esse livro é Por que eu não sou cristão? E ele enumera vários pontos pelos quais ele não era cristão. O John Stott, inclusive, escreve um livro em resposta, dizendo por que eu sou cristão. O Bertrand Russell falava do absurdo da fé. Não há Deus.
Mas olha aqui para mim que coisa curiosa. E depois vai me dizer que Deus não tem senso de humor. Esse Bertrand Russell teve uma filha que se converteu ao evangelho. E um dos maiores pesares desse filósofo, salvo engano, acho que ele é inglês, e um dos maiores pesares desse homem era que ele precisava ganhar o dinheiro dele, porque a filha dele, já na vida adulta, decidiu ir para o seminário. Ele pagou o seminário da filha. E ela escreve um livro, relatando a vida do seu pai ateu. E uma das coisas que ela relata é que a vida daquele homem era tomada de dor e de desespero. A vida daquele homem era tomada de momentos de extrema e de profunda angústia. Porque não havia boa nova, não havia esperança, não havia paz. Mas para nós não, porque a palavra do Senhor nos diz que o nosso Messias veio e que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. De que há esperança e de que há boa nova, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É sobre esse mesmo Cristo que Isaías profetiza no capítulo 63, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Louvado seja Deus por isso. Há esperança para nós. Cristo, a esperança de todos os povos, a esperança para a minha vida, há uma direção, há um propósito que vai além das coisas comezinhas e banais desse mundo. Eu gosto de pensar, irmãos, na história de Simeão. Simeão, diz a Bíblia, que era um homem piedoso, conforme o relato de Lucas. Homem piedoso, e diz a palavra que ele esperava a consolação de Israel. Eu já disse aqui para vocês, como é bom quando chega o dia, aquele dia que a gente esperou. Não é bom? Sexta-feira eu celebrei aqui um casamento. A gente espera. Eu me lembro do dia da minha formatura ali no Canadá. E agora já está nevando de novo naquele lugar, misericórdia. E depois de 4 invernos, e gente, presta atenção na sutileza da palavra inverno. Se você tirar um V e pôr um F, depois de estações de menos 45 graus, de distância da família, de saudade dos amigos, e eu ficava dizendo: Deus, chega a hora de voltar para casa. E aí, sabe o que eu fazia para matar a saudade? A Dani estava trabalhando, foi um tempo muito duro da minha vida, porque além de estudar muito, eu tinha que cozinhar, lavar e passar, muito duro, muito duro. Mas aí eu ficava só no cozinhar e lavar a louça, passar era demais. Aí eu me lembro que a hora que eu ia fazer comida, que eu tinha que fazer, a Dani não estava em casa, eu tinha que fazer comida, aí eu lia, rapaz, eu ligava o computador, eu ligava na Rádio Wall, na internet, e eu botava os cânticos lá dos vencedores por Cristo, e eu começava a lavar a louça, calmo, sereno e tranquilo, falava: meu Deus do céu, porque eu ouvia português, a língua dos anjos.
manso e suave. Aí colocava, ou se não colocava música brasileira, né? Eu gostava de ouvir o Chico Buarque e aquelas músicas. E é interessante, eu dizia assim para a Dani, eu tinha um CD do Toquinho no carro, e eu botava, e tinha uma música do Toquinho que é Passar uma Tarde em Itapuã. Itapuã é uma praia de Salvador. E às vezes eu dirigindo, gente, a neve caindo lá fora, não combina. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã. Aí eu chorava mais ainda. Falei, não é justo, Senhor. E eu aqui, né, com a tarde em Itapuã lá fora, o Alasca. Mas sabe que eu me lembro? Que no dia que a gente foi lá para receber aquele canudo, eu me lembrei de cada momento difícil. Eu disse, Deus, louvado seja o teu nome. Acabou. É hora de voltar. É hora de rever a família. É hora de abraçar quem eu amo. É hora de comer pão de queijo. E olha, eu estou dizendo um exemplo assim, banal. Porque a Bíblia diz que Simeão era um homem que aguardava a promessa de Deus para Israel. A Bíblia diz que Simeão era um homem que expectava por esse dia e que Deus havia dito para ele que ele não morreria sem ver o Senhor. E até então, que um dia Simeão vai ao templo, e quando ele chega no templo, Maria e José estão com o menino nos braços. Esse homem corre em direção a Maria, toma o bebê nos seus braços e faz a sua oração dizendo, agora, Senhor, podes me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Eu posso morrer em paz, porque eu vi o meu Salvador. Senhor Jesus, é boa nova de esperança para o perdido, é aquele que aponta para o caminho de Deus, e é por isso que a genealogia de Jesus é a genealogia de esperança, é a genealogia que mostra que nosso Deus, Pai misericordioso, olhou para nós com compaixão, mandando o seu Filho unigênito para trazer esperança para mim e para você. É por isso que a gente tem que celebrar o nosso Natal. É por isso que a gente tem que celebrar a vinda do Filho de Deus. A história chega ao seu ápice. O Salvador nascera, glória a Deus por isso. Na eternidade, o grito de Deus, após a vinda de Jesus, é haja cruz. Porque a história da redenção passa por mais uma etapa importante. E aqui nós continuaremos a comer e a beber do fruto da videira e a celebrar os nossos natais. Porque esse Jesus que veio ao mundo, um dia voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus por isso. É por isso que eu quero convidar a equipe de louvor. Nós vamos cantar mais um cântico e depois oraremos para encerrar o nosso culto. Deus abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Sentado no trono, sempre reinando, soberano.
subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nosso coração se enche de esperança. Que o nosso Cristo um dia vem nos buscar. Nós louvamos a Deus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pelo teu Filho Jesus. Louvado seja o teu nome pelo mais belo projeto da história da humanidade. A redenção que temos em teu Filho. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome por esse favor imerecido. Louvado seja o teu nome porque o Senhor nos escolheu, nos adotou, nos fez teus filhos, mudou a nossa alma, derramou graça sobre cada um de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre esta igreja. Abençoa o teu povo. Dê uma boa semana para os teus filhos, ó Pai, na lembrança de que o Senhor Jesus é a razão do nosso viver, de que nós somos teus, de que nós celebramos todos os dias a esperança da vida que há em Ti. Nós oramos a Ti e glorificamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. E vós que não erais povo de Deus, mas hoje sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora tendes alcançado misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja convosco, povo de Deus, e para todos sempre. Amém e amém.